Eu diria que o Fuad tem um leve favoritismo, apesar dos números estarem mostrando a diferença de 6 a 7 pontos percentuais nas duas principais pesquisas, né, a Datafolha e a Quest. Apesar dessa diferença, eu acho que é uma eleição que vai chegar muito apertada. Na hora ali dos resultados, eu aposto uma eleição com a diferença menor. Aí acho que vamos ter uma eleição bem apertada, mas eu acho que o Fuad tem um leve favoritismo, né? Acho que tem um fator que a gente vai discutir aqui ao longo desse podcast, que é a questão da rejeição do Bruno Engler. Desde o primeiro turno era uma rejeição maior. Eu acho que esse é um fator determinante, talvez, para esse favoritismo do Fuad. Acho que o Engler esbarra numa rejeição aí quase 50%, que seria o que ele precisaria para ganhar 50% mais um, ganhar um segundo turno. Então acho que essa rejeição talvez forneça essa vitória ao Fuad no segundo turno. Se eu fosse apostar, apostaria no Fuad. E você, Jorgui? Eu também tenho essa sensação de que o Fuad está um pouco à frente do Bruno Engler, e as pesquisas, né, as pesquisas que tem até divulgadas até então, elas corroboram um pouco essa nossa percepção. Mas eu também acho que vai ser uma reta final de muitas emoções. Acho até que o debate que vai ter hoje à noite na Globo, ele pode ser decisivo, sabe? A gente sabe, né, a hora que eu estava vindo para cá, eu estava dando uma estudada, a gente sabe que tem uma fatia desse eleitorado da direita, dessa extrema-direita, que é uma turma meio avessa a responder pesquisas. Tem alguns estudiosos que apontam que isso pode chegar a cerca de 3% do eleitorado, sabe? Uma coisa mais radical. A massa geral, você diz. 3% da massa total. Isso. E, historicamente, a gente vê que o voto do bolsonarismo ele tem uma arrancada final. Pesquisa do Datafolha mostra um pouco esse crescimento do Bruno, acho que foi de 2 pontos ou alguma coisa nesse sentido. A da Quest. É 3 pontos percentuais. 3 pontos percentuais. Isso. E eu fico muito atento a esses movimentos, porque foi um pouco do movimento que aconteceu no primeiro turno. Nesse caso, especificamente. E que aconteceu no Plano Nacional em 2022 também, exatamente, né? Exatamente. Aqui em Belo Horizonte, a gente via ali já aquela base de sustentação, de intenção de voto do Tramonte erodindo, e uma turma migrando consideravelmente, sobretudo esses eleitores, né, que se identificaram como bolsonarista, para o Bruno Engler, e parte dos eleitores da base do eleitorado, ou, né, daqueles que manifestavam voto ao Tramonte, que tinham votado no Lula, migrando para o Fuad. E aí Rogério desidratando, a própria Duda desidratando. Então é ficar atento um pouco a esses movimentos, vai ser de fortes emoções, assim, até domingo. Ô Guilherme, só corroborando aí o que o Jorgui falou, eu estava conversando com um interlocutor aqui importante da política mineira, que atua mais nos bastidores aí, já teve muito à frente dos holofotes, hoje está mais nos bastidores, e ele comparou com a eleição de 22, Lula-Bolsonaro, segundo turno, onde as pesquisas apontavam uma diferença maior do Lula em relação ao Bolsonaro, e chegou naquela diferença minúscula ali, muito pequena. Lula entre os dois. Só no terço final. Exatamente. Né? Ele lembrou disso, ele falou, eu acredito que vamos ter um cenário parecido com aquele. Né? As pesquisas indicando uma diferença um pouco maior, mas ele na hora, pelos fatores que vocês falaram aí, essa questão do eleitor do Bolsonaro não responder pesquisa, de ser um eleitor que se mobiliza na reta final. Agora tem um fato interessante que eu queria trazer aqui, que geralmente segundo turno, a abstenção é maior que o primeiro. É verdade. E nesse ano nós batemos recorde. Exatamente, já tivemos uma abstenção gigante, quase 30%. Agora, quem que vai atingir mais? Se tiver uma abstenção maior ainda, prejudica mais o eleitor do Fuad ou o eleitor do Bruno? Esse é um ponto interessante também, que pode interferir nesse resultado final. Eu concordo muito com vocês, acho que neste momento o principal elemento para a gente projetar o que vai acontecer é saber se de fato o segundo turno vai repetir a tendência das últimas eleições e ter esse voto bolsonarista de última hora não sendo captado pelas pesquisas, mas estando presente nas urnas. Agora, um ponto que é interessante, hoje nós vamos para o último debate. O Fuad muito provavelmente vai adotar, isso é uma conjecturação, uma conjectura ainda não deu para apurar, mas imagino que o Fuad vai adotar uma postura um pouco mais cautelosa para defender a vantagem, e o Engler talvez tenha de ir para o contragolpe, para o ataque total, porque precisa tirar uma margem aí. Vocês acham que há a possibilidade do Engler lançar a mão de uma bala de prata para tentar encurtar a distância? Eu acho que bala de prata ele já não tem mais. Eu acho que ele vai, tudo que ele já falou, até alguns ataques baixos aí que a gente pode discutir aqui, como a questão do livro,
Cobiça, né, que foi escrito pelo Fuad, um romance, enfim. Esse outros casos, a ação do MP contra o Calil, que ele também já usou ontem no debate da Itatiaia, eu acho que ele vai jogar tudo isso. E acho, aí uma opinião minha, é a última grande chance dele e é arriscado para o Fuad. É um momento, é um fato, é muito arriscado para o Fuad esse debate da Globo. O Fuad, falando claramente aqui, ele é péssimo em debate. É muito ruim. Não consegue se defender, não consegue... Não estou falando de gestor, tá, gente? Estou falando do personagem em debate. Né? Ele tem dificuldade de administrar o tempo, né? Dificuldade até a questão da pronúncia. E o Bruno está preparado, participou de muitos debates, entrevistas e tal. Então eu acho que o Bruno vai por tudo ou nada. Agora, isso funciona? Atinge quem? Debate sexta-feira também. Já depois de 10 horas, vamos ter só o sábado, em tese, para repercutir isso. Claro que as redes sociais são muito potentes. Inclusive, das pesquisas mensurarem Exatamente. Isso, né? Então, assim, acho que o Bruno, eu não sei se ele tem uma nova bala de prata, alguma coisa nova para trazer. Eu acho que ele vai jogar tudo isso aí com o canhão, que é a audiência da Rede Globo. Né? Eu acho que o debate pode ser, embora o Bruno tenha de ir pro ataque total, né? Lançar a mão, colocar 2 centroavantes na área, tentar brigar de qualquer jeito, mas ele vai ter que usar o debate também para minimizar os efeitos do fato de não ter espaço no último dia de propaganda, né? Porque é uma decisão da Justiça por veiculação de algo que a Justiça interpretou como equivocado e prejudicial à campanha do Fuad, fez com que o Fuad tivesse direito de resposta hoje e tomasse no rádio e na TV todos os 5 minutos que seriam destinados ao Bruno. Mas né? As inserções estão acontecendo. As inserções estão acontecendo. Né? Eu assisti hoje. Agora eu queria até perguntar para o Jorge aqui, você, se fosse marqueteiro do Fuad, colocaria ele nesse debate? Eu acho que ele não tem muita opção, né?